Olá pessoal dessa grande comunidade jurídica que é o Injur. Quero trabalhar com vocês hoje, do ponto de vista técnico, o tema do casamento homoafetivo, ou casamento entre pessoas do mesmo sexo. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que a minha análise é puramente técnica, então aqui não farei incursões a respeito de questões filosóficas, questões sociais, ou mesmo questões religiosas a respeito do tema. O fato é que o Supremo Tribunal Federal, no dia 5 de maio de 2011, conforme julgado publicado no seu informativo 625, acabou concluindo que todas as regras previstas para a união estável devem ser aplicadas por analogia também para a união homoafetiva. Quando o Supremo decidiu dessa forma, incluiu, obviamente, o artigo 1726 do Código Civil, que trata da conversão da união estável em casamento. É interessante perceber que esse artigo 1726, ele exige uma ação judicial para a conversão da união estável em casamento. Ao passo que, apesar dessa exigência do Código Civil, os tribunais de justiça de São Paulo os tribunais de justiça, inclusive, de São Paulo, têm dispensado a ação judicial, ou seja, é possível a conversão mediante o cartório de registro civil. A dúvida é, esse artigo também se aplica para a união homoafetiva? Ou seja, é possível converter a união homoafetiva também em casamento? Muitas decisões já surgiram, destaco aqui uma decisão, uma sentença judicial de Jacareí e também uma outra decisão de Brasília, no sentido da possibilidade dessa conversão. Então, se é possível a conversão da união homoafetiva em casamento homoafetivo, ou seja, um casamento indireto homoafetivo, eu não vejo nenhum problema também para que diretamente seja possível o casamento homoafetivo no Brasil ou casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aliás, essa tese foi defendida recentemente pelo professor Zeno Veloso, em um congresso realizado aqui em São Paulo, pela Comissão de Direito Civil da OAB, entre os dias 30 de junho e 1º de julho. E isso já era defendido por outros doutrinadores, caso da Maria Berenice Dias. Então, nós temos já, me parece, pela evolução jurisprudencial no Brasil, a concretização de uma tendência que já existe nos países ocidentais, que é a tendência do casamento homoafetivo. Sendo assim, meus amigos e minhas amigas, desaparece aquele exemplo clássico que foi construído no direito alemão para a justificativa da teoria da inexistência do negócio jurídico, aquele exemplo de que o casamento entre pessoas do mesmo sexo seria um casamento inexistente. Eu gostaria até de esclarecer aos senhores que a terceira tiragem do meu volume único, Direito Civil, da editora Método, já sai com essa ressalva, de que esse exemplo do casamento entre pessoas do mesmo sexo, como casamento inexistente, ele deve ser retirado, porque é possível, é viável juridicamente no Brasil, diante da decisão do Supremo de 5 de maio, o casamento homoafetivo. Ressalto que essa é uma tendência de inclusão, uma tendência dos países ocidentais, da inclusão e de tutela dos direitos humanos, e que realmente é preciso rever antigos pensamentos jurídicos a respeito dessa nova realidade familiar que nós temos no Brasil. Como os senhores bem sabem, a nossa Constituição traz um rol meramente exemplificativo de entidades familiares, o que foi reconhecido pelo Supremo, e o casamento civil, com toda a evolução jurisprudencial, hoje ele pode ser um casamento entre pessoas de sexos distintos ou entre pessoas do mesmo sexo. Essa me parece a realidade técnica que nós temos no Brasil desde a decisão do Supremo Tribunal Federal de 5 de maio de 2011, decisão histórica que revolucionou o direito de família, decisão na DPF 132. Então, há a necessidade de repensar o direito de família e a inclusão, me parece, sem dúvida, o casamento homoafetivo na realidade técnica do direito de família brasileiro. Tá? Penso que vocês reflitam sobre essa questão, façam uma reflexão deixando de lado as paixões, analisando mais a questão do ponto de vista técnico, que me parece é um caminho sem volta o reconhecimento do casamento homoafetivo no Brasil. Certo?